Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje viemos explicar uma dúvida que muitos fãs de The Flash devem ter na série. Já houveram algumas teorias de explicações sobre isso, mas nenhuma delas foi algo que realmente tivesse um contexto com a realidade apresentada na série. A gente demorou bastante para trazer esse vídeo aqui para vocês, porque queríamos que fosse um vídeo muito especial, já que além de ser um conteúdo que eu sei que muitos de vocês gostam de assistir, também vamos falar do grande jogo que faremos na nossa página do Instagram, no grupo do Facebook e nos grupos do WhatsApp. Então, se vocês quiserem saber das informações do nosso jogo, valendo vários tipos de prêmios diferentes, fiquem até o final do vídeo. Já gostaria, antes de mais nada, de recomendar para vocês que ainda não são membros, o nosso querido grupo do Facebook da The Flash News. E também não se esqueçam de curtir e seguir a The Flash News no Facebook. O assunto do vídeo de hoje será uma teoria explicando de uma maneira bem relacionada com eventos da série o porquê velocistas têm a coloração de seus raios de cores diferentes, o que isso diferencia uns dos outros e como isso varia de cada velocista. Deixando claro mais uma vez, é apenas uma teoria feita por nossa equipe, ou seja, ninguém é obrigado a concordar com isso, mas é uma explicação muito racional com os eventos da série. Então, para não ficarmos com muita enrolação, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, a teoria diz que a cor dos raios dos velocistas variam da maneira como cada velocista ganhou seus poderes. Para ser mais específico, varia da maneira como cada acidente aconteceu para cada um deles. Então nós vamos falar de cada velocista que já foi mostrado na série até hoje e por que a cor dos raios deles são desse jeito. Vamos separar por tópicos de cores: laranja, amarelo, azul, roxo, vermelho, preto, branco ou prateado, como vocês acharem melhor. Galera, devido aos acontecimentos desse último episódio que nós tivemos, o episódio 14, foi apresentado pra gente uma possível nova coloração de raios na força de aceleração. Pra quem viu o episódio sabe do que eu tô falando. Se não viu, vai lá assistir que você vai entender. E talvez nós tenhamos finalmente a cor verde como coloração de raio dos velocistas, entendeu? Aí eu quis só apresentar aqui pra vocês que futuramente, depois, se ela for abordada certinho, a gente pode estar trazendo aqui um vídeo falando apenas dela, porque agora a gente obviamente não sabe se isso vai acontecer, se está confirmado, e se tiver confirmado, qual vai ser a função dela na série, né? O que ela vai representar. Então a gente só quis mesmo dizer que possivelmente pode vir finalmente a ter essa coloração que a gente esperava desde a segunda temporada na série. É isso. Raios alaranjados. Os primeiros velocistas que vamos falar são aqueles que possuem a coloração de seus raios laranjas. Dentre todos eles, podemos citar Jay Garrick, Barry Allen da Terra 90 e Hunter Zolomon. Ah, mas o Zoom não tem raios azuis? Calma, pessoal. Eu vou explicar tudo corretamente para vocês, e ao longo do vídeo vocês vão entender. Tanto Jay Garrick quanto os dois Barry Allens adquiriram seus poderes da mesma forma, ou seja, através do mesmo acidente. Ambos os três trabalhavam em laboratórios com produtos químicos e foram atingidos pela matéria negra e por um raio. Abre aspas. Antes que alguém venha me dizer que nas HQs o Jay Garrick ganhou seus poderes de uma forma diferente através da substância misteriosa chamada água pesada, saiba que eu estou apenas me referindo sobre a série. E na série, certos acontecimentos foram feitos de maneiras diferentes do que nos quadrinhos. Então podemos levar em consideração que muito provavelmente o Jay Garrick na série adquiriu seus poderes através da explosão e do raio. Além do acidente ter sido o mesmo para ambos, faltou um elemento importante nisso. Eles foram predestinados a virarem velocistas. Ou seja, ambos os três foram escolhidos pela força de aceleração para serem os velocistas de suas terras. The lightning chose you. And it was the best decision that I ever made. Tá, mas você ainda não explicou o porquê o Zoom está nessa categoria. Relaxem, vamos lá. Vocês sabiam que antes do Zoom ter os raios azuis por conta da velocidade 6, ele tinha raios laranjas também. Isso aconteceu porque, além do fato de ter sido atingido pela matéria negra, ele também estava em contato com a eletricidade no mesmo momento. No caso, ele estava tomando choques em uma espécie de cadeira elétrica, se não me engano.
Tá, mas tomar um choque não é a mesma coisa que ser atingido por um raio. Sim, isso é verdade. Porém, ambos têm algo em comum. São feitos de eletricidade. A diferença é a enorme potência de energia que um raio tem para um choque. Vamos abrir aspas aí rapidinho. É curioso pensar que o Barry ganhou seus poderes sendo atingido por um raio e o Zoom apenas sendo eletrocutado numa cadeira. Mas quem que era mais rápido no início mesmo? Vou aproveitar essa brecha também para tirar uma outra dúvida que muita gente tem e se outras pessoas não têm vão ter agora. Por que se os dois tiveram o mesmo acidente, o Barry ficou 9 meses em coma e o Zoom na mesma hora que foi atingido ficou acordado e já viu que estava com poderes? Gente, a resposta é muito simples. Passaram-se horas desde que o Zoom estava em contato com a eletricidade, ou seja, o corpo dele se acostumou com a energia. Não foi só naquele momento, naquela noite. Então o corpo dele já estava acostumado mesmo que tivesse sido ligado horas antes. O Barry não, foi só atingido naquela hora pela eletricidade, então o corpo dele não estava em contato, foi só na hora que o raio caiu. O Zoom não, já estava mantendo contato antes. A antimatéria só deixou fixo. Por isso que o corpo do Zoom, podemos dizer, já ficou acostumado com a eletricidade e a força de aceleração conseguiu se fragmentar de uma maneira mais rápida no corpo dele. Então eu vou tentar resumir assim: sendo atingido por um raio ou tomar um choque, contanto que você esteja em contato com uma alta corrente elétrica passando pelo seu corpo no mesmo momento, já é considerado para essa categoria. Tá, mas e o fato de ter sido predestinado? Você está me dizendo então que a força de aceleração escolheu Hunter Zolomon para ser velocista da sua terra, mesmo sabendo que ele seria um vilão? Hunter Zolomon, eu escolho você. Não estou dizendo que a força de aceleração escolheu ele mesmo sabendo que suas ações seriam ruins. Até porque a força de aceleração não tem como saber se um velocista vai se tornar do bem ou do mal. Ela é muito poderosa sem dúvidas nenhuma, afinal é uma força da natureza. Mas não teria como ela saber isso, mesmo estando em todos os momentos do tempo. Já foram nos mostrado que a força de aceleração não pode prever as decisões que um velocista toma, senão ela poderia ter impedido Barry de fazer besteira várias e várias vezes. Tá, mas além de tudo isso que você me disse, quer dizer então que a força de aceleração escolheu Hunter Zolomon como velocista da sua terra? Sim, no caso isso pode muito bem ter acontecido, só infelizmente não saiu como planejado. Mas e o fato dos raios do Zoom terem ficado azuis? Calma lá, gente, eu vou chegar nessa categoria depois. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui bem rápido para pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês estiverem gostando do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo também, que ajuda muito a nossa equipe inteira. Sigam a The Flash News e a Legado Flash do Instagram. E não se esqueçam que no final do vídeo tem uma informação bem importante para vocês. Então um ótimo vídeo para todo mundo e até a próxima! Raios amarelados. Agora vamos falar sobre os velocistas que possuem a coloração de seus raios amarelados. Dentre eles podemos citar Wally West, Jesse Quick e a trajetória. A questão da coloração amarela é uma situação mais abrangente, pois o acidente ou método usado para transformar uma pessoa em um velocista com essa coloração de raios pode variar de situações. Mas sendo bem direto, o ponto central dessa categoria é o acidente. Ou melhor, uma situação que não era para acontecer ou não foi predestinada a acontecer. No caso, quando O Wally West do Flashpoint tinha raios amarelos, e o carro dele foi atingido por um raio. Antes de eu entrar na linha, costumava dirigir carros ilegais. Eu tava mexendo com uma nova fórmula de nitro pra deixar o meu motor mais rápido. Aí uma noite, eu tava correndo numa tempestade e o meu carro foi atingido por um raio. E ele deve ter se misturado com a fórmula, porque eu fiquei em coma por 9 meses. E quando eu acordei, eu era o homem mais rápido do mundo. Isso é verdade sobre o carro dele ter sido atingido por um raio em uma tempestade. Mas os raios dele eram alaranjados no Flashpoint, sim, galera. Laranja. O fato do traje dele ser amarelo pode dar uma distorção de coloração em alguns momentos. Laranja. Certo, mas se no Flashpoint os raios dele eram alaranjados, por que ele está nessa categoria? Porque, gente, antes do Flashpoint, a Jesse Quick e o Wally West foram sem querer expostos pelo resto da CB. Agora vamos explicar a situação do Wally West. Ele já tinha traços de antimatéria dentro do DNA dele, porém não foi o suficiente para gerar uma conexão autêntica com a força de aceleração. Quando eu devolvi a velocidade do Alan, o Alan e a Jess foram atingidos pela matéria escura, então ela foi afetada, totalmente afetada. Mas eu não tenho velocidade, então será que pode ter sido alguma outra coisa? Não. Baby, I don't understand this. Somente após os eventos do Savitar e do Flashpoint
que através da Pedra Filosofal, que era uma pedra feita da essência da força de aceleração, o Wally então criou uma conexão de velocista. Como não teve raio ou eletricidade envolvida dessa vez, seus raios ficaram amarelados. O Flash. Kid Flash. Raios azuis. Tivemos 2 velocistas que tiveram raios azuis por consequência de uma quebra de regras, por assim dizer. Hunter Zolomon tinha raios alaranjados, como já disse antes, e por consequência do uso do Velocidade 6, suas células se danificaram por tentar ficar mais rápido do que a conexão que ele já tinha com a força de aceleração o permitia. No caso da trajetória, ela possuía raios amarelados porque não foi atingida por um raio, mas na Velocidade 6 continham traços de matéria negra do DNA de Jay Garrick e do Barry Allen. Mas como a Velocidade 6 é uma droga para aumentar o limite da sua velocidade, ela muda a coloração de seus raios da trajetória, com o passar do tempo em que ela vai tomando. E como ela nunca virou uma velocista de fato, ou seja, nunca foi exposta a um acidente de matéria negra, seu corpo não resistiu e se desintegrou. Raios roxos. Aposto que essa categoria vai quebrar um pouco a cabeça de vocês. Então vamos lá. A coloração de raios roxos é apenas quando um humano que não tem poderes usa a conexão da força de aceleração de outro velocista. Basicamente, a coloração de raios roxos representa que está sendo emprestada para quem a estiver usando. Podemos citar 3 pessoas nesse caso: Iris West Allen, Nora Allen e o Homem Acelerado. Ah, mas como você sabe que o Homem Acelerado usa a conexão de outra pessoa? Podemos supor isso, devido ao fato de que na Terra 1 havia um meta-humano com o poder de passar os poderes de um meta para outro humano. Então não é impossível de supor que a mesma coisa aconteceu na Terra do Homem Acelerado. Mas como você explica o caso da Nora? Ela possui raios roxos e amarelos. Verdade. O caso da Nora é mais complexo e também mais detalhado. A Nora tinha raios amarelos e roxos. Uma parte era amarela, pois não havia sido atingida por um raio e nem teve contato com antimatéria. Ela simplesmente nasceu da relação de um velocista com uma humana. Ou seja, não foi predestinado para ser raios alaranjados. Então ela tinha raios amarelados por herdar os poderes de seu pai. Novamente sem ter contato com matéria negra ou eletricidade. No caso, sem uma conexão direta com a força de aceleração. Ela meio que usava a do pai dela, por assim dizer. E a outra metade de seus raios eram roxos por ser metade humano com o DNA de sua mãe. Ou seja, tinha um duplo DNA, dando a entender que ela usava a força de aceleração do pai dela sem ter tido contato através de um acidente natural e era metade humana. Por conta do duplo DNA, a força de aceleração reconhecia a outra metade do DNA como humano, como DNA normal. Então era considerado como emprestada novamente. Raios vermelhos. Essa categoria é um pouco complicada de se explicar. Não há apenas uma maneira correta de adquirir a coloração avermelhada em seus raios. No caso, existem alguns procedimentos que, se os velocistas executarem, então eles adquirem essa coloração em seus raios. Então, para essa categoria, podemos citar Elbartown, vulgo Flash Reverso, Rival e o Black Flash. Antes que alguém venha falar: ah, mas o Black Flash não é o Hunter Zolomon? Eu já vou explicar isso. Elbartown recriou exatamente o mesmo acidente do Flash e ainda duplicou a reação, deixando mais forte ainda. Passei anos tentando descobrir como poderia ser. Duplicar a reação. Deu certo. Fazendo isso, ele também criou a própria força de aceleração negativa. E para acessar ela, precisa focar todos os sentimentos ruins como ódio, raiva, inveja, entre outros. Você pediu ajuda e ninguém te ajudou. A solidão é dolorosa. A dor correndo pela sua mente, te esmagando, te destruindo, quebrando a sua alma em milhões de pedacinhos. Parte de uma força negativa. Rival, até onde sabemos, teve seus poderes da mesma forma que o Flash, através do mesmo acidente. Porém, sabemos que o que motivava o Rival era exatamente o ódio e a raiva. Então, por conta disso, ele podia usar a força de aceleração do Flash Reverso, no caso, a força de aceleração negativa. O Black Flash é um exemplo de outra maneira de se conseguir essa coloração em seus raios. Ele foi transformado em um servo da força de aceleração pelos próprios fantasmas do tempo, ou seja, uma espécie de punição nesse caso,
E isso também serve para você adquirir essa tonalidade avermelhada em seus raios. Então nessa categoria não é apenas uma conexão com a força de aceleração negativa que pode deixar os raios vermelhos. A própria força de aceleração pode te castigar desse jeito através dos fantasmas do tempo. Raios pretos. Para essa categoria só tivemos um exemplo até hoje mostrado na série, o Flash infectado pelo Bloodwork. No caso, a coloração preta nos raios de qualquer velocista indica contaminação por outro hospedeiro. Até hoje não teve nenhum outro caso que também poderia gerar essa coloração nos raios dos velocistas. E aparentemente isso não significa muita coisa, apenas que o velocista pode ser controlado por outro hospedeiro. Raios brancos ou prateados. Essa categoria também só tivemos um caso de aparecimento até hoje. Velocistas com raios brancos ou prateados possuem essa coloração de raios quando não foram atingidos por nenhum raio ou não sofreram nenhum acidente para ganharem seus poderes, mas usaram uma versão bem mais evoluída do Velocidade 10 para ganharem seus poderes. Podemos citar o Godspeed, apresentado no episódio 18 da quinta temporada. No caso, ele estava tentando criar a fórmula perfeita para ter a velocidade fixa, mas como foi basicamente criado em laboratório, apenas usando essa versão do soro que, por sinal, não destruía suas células, sua coloração de raios era branca. Ah, mas falando nesse episódio, tem uma imagem que mostra a Nora vendo as cores dos raios existentes no Museu do Flash, e lá só aparecem as cores amarelas, vermelhas, azuis e roxas. Não tem laranja lá. O porquê disso? Isso é verdade. A CW não colocou a opção de raios alaranjados por algum furo de roteiro provavelmente, já que todos nós sabemos que essa cor de raios não apenas existe, como é a mais predominante na série inteira. Mas não se preocupem, se a CW não botou isso na cena, a nossa equipe de edição maravilhosa coloca agora. Opa, vocês acharam mesmo que eu ia esquecer dele, não é? Gente, eu não quis abordar o Savitar nesse vídeo porque no caso ele não tinha a coloração dos raios modificada fixamente. Era apenas quando ele entrava na armadura, quando ele usava a armadura. Aí você me pergunta o porquê disso. O porquê disso? A armadura dele era de 2024. Então quando ele corria, o material dela transformava, canalizava a energia laranja da coloração dos raios dele numa energia meio azul, branca, enfim, como vocês acharem melhor. E não tem muito o que falar sobre a armadura do Savitar, que é uma tecnologia feita em 2024 ou ainda mais distante, então é uma coisa futurística. Tanto que é difícil explicar porque que quando o Flash entrou na armadura dele, a armadura ficou vermelha, né? Então assim, o Savitar, ele quando corre, os raios dele que saem da armadura vão de laranja para branco, e quando o Flash entrou na armadura do Savitar, a armadura foi de branco para vermelho, não foi nem laranja. Então assim, é a questão do material que é feito, alguma coisa naquele material que fazia isso acontecer. Mas isso realmente não fez uma diferença tão grande assim na série. É isso. Bom, pessoal, se você assistiu até aqui, eu quero te parabenizar por você ter tido a paciência de me escutar por pelo menos 18 a 20 minutos. O coração deve estar lá na alma, eu até entendo, tudo bem, gente, é normal. Nós aqui gravamos vídeos longos mesmo, mas o que importa é vocês entenderem, o que importa é passar aquele conteúdo bacana. E para não enrolar nem mais um segundo, vamos para aquele aviso final sobre o grande jogo que nós vamos ter envolvendo a nossa página da Legado Flash, o nosso canal da Legado Flash, os nossos grupos de WhatsApp da The Flash News e o nosso grupo de Facebook da The Flash News. Então fiquem com o aviso final. Então, pessoal, vamos estar realizando um jogo na nossa página do Instagram e grupos de WhatsApp sobre The Flash. O jogo será realizado através de um formulário de perguntas e respostas de vários tipos diferentes da Google, ou seja, seu conhecimento e habilidades sobre a série The Flash serão testados. Será necessário que vocês cumpram algumas pequenas exigências para poderem participar do nosso jogo, tais como ser inscrito no canal, deixar seu like no vídeo, seguir a The Flash News e a Legado Flash no Instagram, e curtir a página da The Flash News no Facebook. Para os vencedores, dependendo do seu desempenho no jogo, o prêmio poderá ser um dos seguintes, como vocês podem ver na tela. O principal intuito desse jogo é obviamente que todos vocês possam se divertir e até conhecer mais sobre a série. O prêmio vai estar sendo patrocinado pela página da Legado Flash no Instagram. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, esperamos que tenham gostado, um grande beijo e até a próxima!